Estamos de volta e a gente sempre fala aqui no Hora da Verdade que informação e conhecimento são pilares hoje de qualquer pessoa que pretende aí entender, ou pelo menos buscar entender o universo em que vive e a partir dessa compreensão poder aí, através da sua própria independência de pensamento, acabar por ter uma vida muitas vezes mais, vamos dizer assim, mais otimizada, né? Uma vida um pouquinho melhor na sua busca aí por essa ascensão social. De qualquer maneira, informação e conhecimento deveria ser uma busca de todo ser humano. Quando a gente conversa aqui, por exemplo, com os entrevistados do Hora da Verdade, eu com certeza saio mais rico e você que assiste esse programa sempre com a gente também sai mais rico. Além disso, a gente tem imposto uma das maiores redes de livrarias do Brasil para você buscar por lá os livros que trazem também muita informação e muito conhecimento. Por lá, por exemplo, esse livro fantástico aqui do Monty Roberts, né? O Homem que Ouve Cavalos. Um livro fantástico para quem gosta e para quem compreende também que os animais nos vêm contar muita coisa, né? Aqui, por exemplo, ele fala que os bons conhecedores de cavalo escutam os cavalos, mas os melhores escutam o sussurro do cavalo. Olha para você ver onde é que a gente está. O Mário Vargas Llosa, né? O peruano, esse livro também muito bom, que é O Herói Discreto. Vale a pena ler, que é uma trama muito legal, muito bem feita, muito bem narrada pelo Mário Vargas Llosa. E o Augusto Cury, mais de 20 milhões de livros vendidos somente no Brasil, autor vencedor do 21º Prêmio de Literatura Internacional lá na China, Em Busca do Sentido da Vida. Aqui a gente reconhece um pouco a história do nazismo, né? A história que matou milhões de judeus e está narrado nesse romance maravilhoso aqui do Augusto Cury. Ao final do programa, vou estar presenteando aqui o Dr. Alcides Mosconi, presenteando pela sua presença aqui no Hora da Verdade, agradecendo a ele. E você que está participando do programa também concorre ao final dele, por sorteio, a este livro, Veracidade, de nossa autoria aqui. Dr. Alcides, a gente fala dos problemas urológicos, a gente já citou aqui o câncer de próstata, que tem uma incidência grande, né? 7 homens, o senhor falou que um, pelo menos... Isso. Vai ter o câncer de próstata, a questão da pedra nos rins. Quais são os outros problemas nessa área da urologia? A urologia é uma especialidade muito ampla. Ela atende desde recém-nascido a idosos, de ambos os sexos, tanto masculino quanto feminino. Então, hoje, nos grandes centros, nós temos especialistas que fazem só uroginecologia, que trata de incontinência urinária, urolitíase, que trata apenas de cálculo renal, uropediatria, disfunção sexual, que tem uma incidência alta. Então a urologia acho que as principais patologias em relação à área urológica são os cálculos renais, câncer de próstata e hoje que está muito comum é disfunção sexual, que cada vez mais também nós estamos perdendo o preconceito, indo buscar auxílio. Pelo ritmo de vida de todo mundo, às vezes ele acaba falhando durante uma relação e isso pode levar a sérios transtornos, até familiares. Então, o urologista que trata esse tipo de patologia também. Quando o senhor falou de disfunção sexual, por exemplo, a disfunção erétil é um dos problemas, é isso que a gente está se referindo? E como é que isso, por exemplo, a gente vê, isso é um problema do homem, muitas vezes ele não quer nem buscar auxílio por causa disso. Quais são os principais fatos que o senhor tem ouvido em relação a isso no seu consultório? Eles não querem procurar auxílio, como houve o início de algumas drogas que saíram na década de 90, alguns remédios que acabam melhorando muito o desempenho. O Viagra, por exemplo. Viagra. Então, às vezes a pessoa começa a tomar sem uma orientação médica e isso vai levar problema lá na frente, porque quando ele realmente for precisar desse remédio, o remédio não vai suprir as suas necessidades. Então ele vai acabar pulando, indo para um implante de prótese peniana, que vai manter uma ereção artificial, mas com uma boa relação sexual e uma aceitação das mulheres. Agora, há pouco tempo, há 2 meses, nós publicamos um trabalho em São Paulo, pelo Centro de Referência da Saúde do Homem, que é o Hospital do Estado de São Paulo, ligado à Secretaria Estadual de São Paulo. Nós fizemos uma pesquisa no seguinte intuito:
ver qual era o grau de satisfação das mulheres dos pacientes que colocaram prótese peniana. Antes da cirurgia, apenas 12% das mulheres tinham satisfação, tinham prazer. Após a cirurgia do implante de prótese peniana, esse número saltou para 82%. E esse foi um trabalho inédito, saiu na mídia nacional e hoje está no site do professor Drauzio Varela, esse trabalho do Centro de Referência de Saúde do Homem. Então, o importante da pessoa, independente da idade, se tiver algum problema, e quando tem parceira fixa, a parceira acaba ajudando, porque ela quer que o parceiro melhore durante a relação sexual. Fica mais difícil da pessoa que não tem uma parceira, que hoje em dia está cada vez mais comum também, que às vezes, dependendo da idade, eles não têm um vínculo afetivo e acabam tendo várias parceiras. E isso acaba dificultando o tratamento, porque ele não tem uma intimidade boa com a parceira, não conversam sobre isso, e ele acaba tomando um desses remédios para ter um bom desempenho, e daí, na realidade, ele não está fazendo bem, ele está fazendo mal. Então, o importante é procurar um urologista, que nós temos que ter o cuidado de não deixar essa pessoa dependente de um remédio para ter uma boa relação sexual. Então, tem algumas outras substâncias, tem exames que devem ser feitos, porque às vezes a disfunção sexual pode ser do lado emocional, o estresse, depressão, e não necessariamente uma disfunção orgânica. Então, o importante é procurar o especialista e fazer o diagnóstico preciso e o tratamento adequado. A Fernanda ligou para a gente, obrigado, Fernanda. Ela diz o seguinte: meu marido tem 22 anos, tem criptocardia, acho que é isso. Isso propicia o câncer de testículo e ela pergunta se ele pode engravidá-la. Boa noite, Fernanda. Criptorquidia é a não descida dos testículos até a bolsa escrotal. Então, o testículo ele pode ficar parado no canal inguinal, às vezes na região do púbis, dependendo da altura. E isso tem um risco aumentado para desenvolver câncer de testículo. Não é porque ele tem criptorquidia que vai ter câncer de testículo, mas tem um risco aumentado. É importante que no banho ele faça o autoexame. Todos, independente de ter criptorquidia ou não, é importante conhecer seu corpo. Se tocar, fazer o autoexame, às vezes acha alguma irregularidade, fica fácil de procurar um especialista e conduzir da melhor forma. Se pode engravidar só pela criptorquidia, sim, porque o outro testículo, teoricamente, está suprindo as necessidades desse testículo. Mas é necessário que seja feito um exame que chama espermograma. O espermograma também é um exame que às vezes constrange um pouco a pessoa, né? A pessoa tem que acabar se masturbando para colher o espermatozoide num tubinho e fazer a análise. Então é um exame desconfortável também. O Haroldo ligou para a gente, obrigado, Haroldo. Ele disse que fez o exame do PSA e deu baixo. PSA livre deu 0,15, PSA total 1,43. A relação PSA livre e PSA total deu 10%, acho que é isso. Estou aguardando. É preocupante isso? Boa noite, Haroldo. O PSA livre e o PSA total, teu PSA, se eu não me engano, é no valor de 1. O PSA livre só tem valor quando o PSA total está acima de 4. Então, esse teu PSA livre nós não levamos em consideração, porque o seu PSA total está dentro da faixa da normalidade, ele está no valor de 1. Mas, independente, só o PSA não é prevenção do câncer de próstata. Tem que associar PSA mais toque retal. O Silvio ligou para a gente perguntando se a pessoa que tem câncer de próstata tem a possibilidade de passar para os ossos, desenvolver uma metástase. Tem. Boa noite, Silvio. O câncer de próstata, quando ele causa metástase, um dos principais lugares ele vai para a região dos ossos. Quando atinge os ossos, pode levar à fratura patológica desses ossos. Isso é o câncer de próstata avançado. Nesses casos, o que nós temos que fazer? Não deixar a pessoa sentir dor. Nós temos que tentar ao máximo dar qualidade de vida para essa pessoa.
Então, com conforto, o amparo da família, dos amigos, se possível ficar na sua casa e não ir para o hospital. Porque nós sabemos hoje em dia que o tratamento em casa, nessas condições, com o amparo familiar, dos amigos, com medicação, hidratação, isso acaba dando um conforto na hora que ninguém sabe a hora de ninguém, só o Senhor Deus que sabe quando nós vamos embora daqui. Mas o importante é que ele esteja no conforto, no ambiente familiar, que isso acho que são as condições humanas que todos nós merecemos. O senhor falou em relação ao Unacom lá, dos vários especialistas que compõem o Unacom, e eu fiquei pensando também na questão dos psicólogos, né? Porque necessariamente uma pessoa que passa por um problema desse, às vezes precisa também de uma ajuda psicológica, não é isso? Não, até peço desculpa, eu não falei nomes de todos, mas nós somos uma equipe multidisciplinar. O tratamento do câncer tem que ser feito multidisciplinar. Psicólogo, nutricionistas, a Santa Casa com a equipe do Unacom, todas as enfermeiras, eu não vou citar nome porque eu vou acabar esquecendo, mas todos o pessoal envolvido no Unacom, então são urologistas, oncologistas, enfermeiros, cirurgiões oncológicos, cirurgiões plásticos, mastologistas, psicólogas, que fazem desde atendimento pré-hospitalar até o atendimento hospitalar. Na minha especialidade, por exemplo, nós fazemos algumas cirurgias que podem ser mutiladoras, como o câncer de pênis. Às vezes eu tenho que fazer uma amputação parcial ou uma amputação total. A mulher que sofre do câncer de mama, a cirurgia tem que fazer a retirada da mama. Então, esse pessoal tem que ser acompanhado por um especialista psicólogo para tentar diminuir seu sofrimento, sua dor. A doutora Alcides, eu acho que o senhor é bastante novo, né? Mas Obrigado. com certeza acompanhou em Poços de Caldas há muitos anos atrás, e hoje é discutido até hoje a questão da importância do transplante de rim. Não é? Vários médicos em Poços de Caldas, né, tiveram envolvimento que até hoje ainda está em discussão e tal. Mas qual que é a opinião do senhor como médico, a questão do transplante de rim, a ausência que a gente tem aqui em Poços de Caldas? Acho que foi um prejuízo enorme para a cidade, porque nós deixamos de tratar e atender uma população carente a esse respeito, uma injustiça com os médicos. Eu trabalho com esses médicos, eu sei que eles não cometeram o que estão sendo acusados. Acredito na justiça, acredito que quando sair a sentença aí, se Deus quiser, eles vão ser absolvidos e tomara que algum dia possa voltar com esse mesmo grupo para trazer benefícios para a população. O paciente renal crônico que faz diálise, ele faz durante 3 dias da semana, às vezes segunda, quarta e sexta, por meio período. Isso limita muito a sua vida. Ele não pode fazer uma viagem, ele tem que ficar preso à cidade porque ele necessita filtrar o sangue numa máquina. Então é muito triste, infelizmente, aconteceu isso e espero que todos sejam aí absolvidos e possamos tratar melhor a nossa população. Você está acompanhando e a gente está indo agora para o último bloco, né, de comerciais, depois a gente volta no último bloco do Hora da Verdade, hoje entrevistando com você o urologista Dr. Alcides Mosconi. Vai ligando aí 3721-6955, jornalismo@tvpox.com.br. Eu espero você. Até já.